inicialmente nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele por a oportunidade que nos coloca nesta noite, mais um estudo, de mais um aprendizado, que possamos entender um pouco mais desse evangelho maravilhoso do amor, da fé e da caridade. Vamos então nos entregar na mão de Jesus, orar e meditar com Ele por alguns minutinhos. Vamos lá. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Nossa gratidão também ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que nos ampara e nos assiste no momento, né? Trazendo para nós o conforto a todas as nossas necessidades. Muito bom. A nossa lição de hoje é a número 16. E ela tem o título de Não te perturbes. Está baseado no Evangelho, na carta de Paulo, que ele fez aos Romanos, no capítulo 7, versículo 10. Então, esta frase nos diz assim, ó, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então, vejam que Paulo já nos chama a atenção que, às vezes, a gente interpreta mal os ensinamentos, né? Ele fez um entendimento ali errado sobre o ensinamento de Jesus. Achou que aquele mandamento, aquela orientação, era para a morte, né? Mas o que é a morte? Nós sabemos que a morte não existe. A vida continua. Nós somos mais vivos do que nunca quando estamos lá do outro lado, né? Nossa verdadeira vida. Então vejam que as interpretações nós temos que fazê-las corretamente, né? Então nos começa dizendo assim a nossa lição. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que, dentro dele, encontra a casa de tortura, em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Então vejam, que exemplo maravilhoso, não é verdade? O grão do trigo suportando ali a, a tortura, né? E que ele se aflige e sofre ali dentro da moenda, né? E, no entanto, ele se vangloria porque ele se transforma no trigo que dá a glória ao pão, que providencia o alimento sagrado. O pão é um alimento sagrado, o pão para a subsistência do mundo, né? Então vejam que aí já começa já uma orientação para nós, nesta frase, que não existe uma vitória sem um sofrimento, sem uma entrega, sem uma dedicação, né? Sem a gente nos conhecer, né? Tudo isso, não é verdade? Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os tempos,
a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sobre o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Então, vejam, é sempre evoluindo, sempre melhorando, se tornando, se tornando uma coisa melhor. Esse é o objetivo nosso da nossa vida, que a gente se torne melhores, que a gente evolua, não é verdade? Então, essa lição está muito clara para nós, né? Os ensinamentos que ela nos traz. Através do sofrimento é onde nós vamos evoluir e melhorar, né? Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade. A feri-la desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante, né? Então, vejam, a pedra se tornando aperfeiçoada e brilhante, né? Assim, a alma, assim, a luta, né? A nossa alma também é assim, né? Encontrando as dificuldades, nos caminhos e lutando, lutando sempre. Nossa vida é sempre uma luta, não é verdade? Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor, e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade e a derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Vejam como é a situação, né? Através das dificuldades, através do sofrimento, né? Das nossas desequilíbrios, das nossas enfermidades, de todas as dificuldades que nós passamos no nosso caminho, não é verdade? Sempre surge mais robusto, mais esclarecido para a imortalidade. Aquilo que a gente sempre diz, para a nossa vida eterna, para a nossa vida que nós temos que conquistar aqui o nosso espaço lá, né? Porque nós sabemos que nós plantamos e colhemos, plantamos e colhemos. Então vejam, o que que eu quero plantar, não é? Amor, vou colher amor, não é verdade? Então é assim a lei da vida, né? Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Então vejam, né, que tudo passamos por aqui para o nosso engrandecimento para a vida eterna. É isto que nós almejamos, né? Um engrandecimento para desfrutar um degrau mais próximo de Jesus, né? Porque aquele que ora, aquele que faz a lição direitinho de casa, ele está pronto para estar mais próximo de Jesus. Mas eu tenho mais umas considerações sobre
toda essa lição, né? Nos dias de hoje, como não se perturbar? Não é verdade? O nosso dia a dia, atribulado com tantas situações, né? Dificuldades a todo momento, nós vivemos nesse mundo atual uma correria muito grande, né? Então, como não se perturbar? Mas temos que nos preparar para isso. Nós sabemos, nós sabemos que nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Hoje, nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, né? E sabemos que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, né? Então, é natural que nós convivamos com nossas imperfeições, pois, olha bem, nós necessitamos delas, dessas imperfeições, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, né? Para que a gente se aperfeiçoe, né? Que a gente evolua e cresça, né? E para quê? Para que a gente conheça mais do nosso evangelho de amor que Jesus nos trouxe, né? Porque a grande bandeira que nós temos no nosso evangelho é o amor. É o amor que Jesus coloca em todos os sentidos para nós em nossa vida, né? Nos integrando, nos amando, né? Ele sempre disse isso: amai-vos uns aos outros como vos amei, não é? Amar o próximo como a ti mesmo. Quem não se gosta? Quem não se ama? Não é verdade? Então, é assim que nós temos que encarar a vida. Um sorriso, adorar esta caminhada maravilhosa que nós temos aqui, né? E aí nós precisamos, né, nos autoconhecer, saber as nossas possibilidades, saber identificar os nossos problemas, fazer uma terapia, uma autoterapia, na verdade, né? Porque através disso a gente vai encontrando os nossos caminhos, vai encontrando como melhorar, como progredir, como se aperfeiçoar e como evoluir, né? Então vejam, isto é o objetivo da vida. Nós melhorarmos, progredirmos, aperfeiçoarmos e evoluirmos, né? Isto é o que nós precisamos estar atentos na nossa caminhada, né? Porque nós sabemos, o nosso mundo, a Terra, está em transição. Ela está caminhando para um mundo regenerado. E este mundo regenerado, né, ele está nos esperando, mas só estarão lá aqueles que pensam como um mundo regenerado. E o mundo regenerado, o que que é? Amando uns aos outros, vivendo a vida como ela deve ser vivida, com amor, com prazer de ter a vida, né? Agradecendo sempre muito ao nosso querido Mestre Jesus por esta oportunidade que ele nos coloca. Porque aquele que não caminhar dentro destes conceitos e desses ensinamentos, né, naturalmente vão partir para mundos semelhantes ao da Terra. Não ficarão no mundo regenerado. Vão para outros mundos, outras situações, outras moradas, né? Jesus não disse: minha casa tem várias moradas, né? Então está aí. Teremos a oportunidade de escolher as moradas que nós almejamos, né? E faremos isso através de quê? Através de nossa caminhada,
da construção do nosso caminho, né? No mundo regenerado, só serão encarnados espíritos com a nova realidade, que lá está, né? Por isso, nós temos que hoje superar as nossas dificuldades, entender esta engrenagem, este processo de aperfeiçoamento que nós precisamos de estabelecer. Nós precisamos, nos analisando, estabelecendo objetivos, mesmo à custa de dores e sofrimentos. Olha lá, a gente sabe disso. Não existe vitória se não tem dor e se não tem sofrimento. Então, nós precisamos estar atentos para esta situação, né? Que, através das dores e dos sofrimentos, é para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento, né? Porque qual é o objetivo? O objetivo é a verdadeira vida e não a morte. Que a morte, nós acabamos de dizer, a morte não existe, é uma continuidade da vida, né? Nós somos espíritos eternos e teremos a nossa morada lá. Então, por que não construir, bem construidinha, a nossa morada agora? Plantar sementes do amor, do bem, né? Portanto, não te perturbes diante da luta e observa. É o conselho que está ali na nossa lição. Não te perturbes. Não se aflija. Não se desespere diante das dificuldades, das dores, dos sofrimentos. Tenha calma. Sempre após este momento, haverá uma bonança, haverá a paz, haverá a felicidade, né? Vejam lá os exemplos do trigo, o exemplo que maravilhosos, que se encaixam muito bem, né? A madeira, que se transformou num belo exemplar, num móvel bonito, né? Atraente. Então, o pão, o trigo, que se tornou o trigo para a confecção do pão, o pão da vida, né? Que é sagrado, não é verdade? Então, às vezes, a gente se depara em situações que podemos achar que é uma derrota. Não é. Na verdade, é uma vitória. Você está sendo vitorioso porque você está recebendo a contribuição para a tua evolução, para te mostrar o caminho da realidade, aonde você poderá melhorar, ser melhor, né? E poder praticar todos os ensinamentos que Jesus quer, né? Então, engrandecendo a vida, valorizando a vida, que nós vamos conseguir, né, desfigurar a morte da nossa mente, do nosso caminho, porque sabemos que a vida continua. Nós não temos que ter medo dessa situação. Temos que cumprir bem o compromisso nosso de trilhar bem os caminhos que Jesus quer para nós: amor, fé e caridade. Que esta paz que Jesus tanto deseja para nós, a gente coloque no nosso coração, que a gente tenha paciência para poder enfrentar as dificuldades, as dores, né? Os sofrimentos, que a gente possa superar tudo isso, porque é a vida que nós temos que valorizar. E com calma e paciência nós iremos superar tudo isso, né? Sempre acreditando que teremos alguém sempre junto de nós, nosso querido Mestre Jesus, né? Ele sempre
estará nos amparando e nos auxiliando em todas as nossas dificuldades. Eu sempre digo, Jesus, nosso querido Mestre, Ele está à nossa disposição 24 horas do dia, sem faltar nenhum minuto. Basta que a gente queira trilhar o caminho do amor, da fé e da caridade. Que a gente possa colocar em nossos corações a pureza de sentimentos para com todos os nossos irmãos. Que a gente possa superar as nossas dificuldades, superar as nossas dores, né? Superar sufocamento, né? Como disse o trigo, sufocado, apertado, né? Então, superou e teve a vitória, se tornou no trigo para trazer o pão da vida. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, eu gostaria agora de bater um papo com vocês. Está aberto o microfone para que a gente troque ideias, né? Fiquem à vontade. Boa noite. Bom, eu tirei dessa lição, um pouco sobre reclamação, né. Acho que fala muito sobre as pessoas talvez reclamarem, né, o ser humano talvez reclama muito do que acontece, das coisas que acontece, mas nós temos que parar, pensar e sempre se lembrar que teve um planejamento quando a gente veio para cá, né, lá no plano espiritual. Talvez não, né, com certeza a gente pediu para passar por muitas provações aqui, então nós temos sempre que lembrar disso e não podemos reclamar, né, temos que agradecer porque é para nossa evolução. E existem também aquelas coisas que o homem busca, né, porque o livre-arbítrio, né, então a gente busca por aquilo, porém foi nossa escolha, então não devemos reclamar, e sim olhar o lado bom, agradecer. Eu acho que só assim a gente vai conseguir evoluir e seguir. Então, eu fiquei um pouco nessa lição, me chamou um pouco a atenção nisso, veio um pouco para mim essa mensagem de tipo assim, reclamação, que às vezes o ser humano reclama de tudo que ele passa, e às vezes não olha o lado bom. Então nós temos que olhar sempre o lado bom, que vai engrandecer, que a gente vai crescer, que a gente tem que perseverar, acreditar, e que tem um Deus olhando pela gente, que Jesus está sempre com a gente, né, e que se temos que passar por aquilo, vamos passar, porque foi uma escolha nossa lá no plano espiritual, muitas vezes. Acho que é isso. Muito obrigado. É isso mesmo, o pensamento está certinho. Nós somos eternos reclamantes, né? É isso aí. Quem mais quer falar? Os planos de Deus, né? Entendo assim, né? Jesus não morreu à toa, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar, para dar para nós a nossa salvação, a salvação dos nossos pecados, nos libertando das amarras. Jesus nos libertou do poder da lei. Se analisarmos o texto aqui, nós vemos que Paulo diz, né, que possamos servir a Deus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim nos aproximamos de Jesus, somos libertos da escravidão, da lei que se impunhava na época, e hoje em dia estamos a nos corrigir. Eu vendo o texto, eu entendi assim, né? Há tantas pessoas que vivenciam tantos problemas, na qual deixa de viver a vida com a mente perturbada, vivendo a vida
a um sofrimento na qual acha que está tudo acabado, se sentindo derrotado, sem forças para lutar, né? Há alguns anos atrás, eu vivenciei uma situação parecida. Quando minha filha faleceu, aos 16 anos, eu me senti derrotada, né? Sem forças para seguir a vida. Vivia abaixo de remédios, injeções, fazendo tratamento psicológico. Anos depois, tive problemas conjugais. Aí foi o caos, né? Hoje posso dizer que os obstáculos e o sofrimento, eles vêm para nos fortalecer. Nós temos que, na verdade, tomar decisões para reparar nossos erros e ficar alerta e resolver um problema de cada vez. O Evangelho nos traz provas e nos traz conhecimento, experiências, compreensão, a vida. Se nós tivermos a compreensão de entender a nós mesmos assim, isso significa que você conseguiu vencer uma etapa da sua vida. Ou seja, os caminhos podem ser até difíceis, as provas, os sacrifícios. A vida é assim, ajustar o que está dentro de nós. As experiências da vida se assemelham à morte, sabemos que lá no fim alcançaremos também a nossa vitória espiritual, contendo equilíbrio, harmonia, né? Não vou dizer que estou curada a 100%, mas posso dizer que estou curada a 60% e a 70%. Embora o mundo em que vivemos, conflitos e guerras, vivem culpando uns aos outros, as coisas aconteceram no passado e que ainda permeia os dias atuais, a política do momento, e o remédio para a cura está aí. A causa, a cura com a causa, a cura causa. O que cura essa causa, né? Na verdade, é a humildade, o amor, o carinho. É preciso mudar a política e o progresso, construir uma vida e um futuro novo, uma nova vida, né? Eu entendo que quando nós nos apegamos ao Evangelho, entendemos que Jesus sempre esteve do nosso lado, curando nossas feridas e nos dando amor. Assim é como eu vejo. E se algum dia nós estivermos fora da casinha, eu tenho certeza que Jesus está lá para nos amparar. Isso é que eu entendi hoje. Obrigada. Muito bom suas colocações, o seu esclarecimento e seu depoimento. Muito importante é saber que você entendeu o objetivo de tudo que aconteceu. Pelo menos em boa parte já compreendeu isso tudo, né? Muito bom. Quem mais quer falar? Bem resumidamente, né? Quanto mais tranquilidade nas dificuldades que vier e enfrentá-las com tranquilidade, né? É aceitação isso, né?
o momento de felicidades sempre se espera um tempo ruim posteriormente, com certeza, porque a gente está aqui nesse plano para isso, né? Enfrentar as dificuldades e enfrentá-las com aceitação, né? Com uma maior tranquilidade. Quanto mais tranquilo você tiver para enfrentá-las, ela passa mais suave. É isso. Não tem nem muito o que falar, né? Vou ser bem breve. O título é Não Te Perturbes. Aí vem os exemplos aqui do trigo, da madeira, da pedra, né? E você falou muito bem sobre a dificuldade, sobre o sacrifício da vida. A Dianele fechou muito bem com a fala dela. Parabéns. Então, vou dizer assim, não te perturbes com as coisas que o mundo te proporciona, seja ele positivo ou negativo. Aprenda com ele, se fortaleça. Igual aqui o trigo, igual a pedra, igual a madeira, seja cada vez mais útil para ti, para o próximo e para Deus. Só isso daqui, mais nada. Obrigado. Temos que ser úteis para nossas vidas, né? É isso aí. Alguém mais quer colocar mais alguma palavra? Muito bem. Vamos então agradecer a Jesus por todos esses ensinamentos que nos trouxe hoje. Estas orientações sobre como nós devemos caminhar, como nós devemos construir a nossa fortaleza. Eu sempre digo isso, porque nós estamos aqui para construir o nosso castelo lá do outro lado. Por quê? Porque lá é a nossa verdadeira vida. Lá é que nos espera o amor que nós vamos doar hoje. É lá que nós receberemos o carinho e o amor de Jesus, né? Vamos então construir esta nossa fortaleza bem sólida dentro de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Que Ele possa estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos abençoando e trazendo para nós conhecimentos para superações de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos sofrimentos e das nossas dores. Vamos então pedir a Jesus, neste momento, que conceda o seu amor, o seu carinho aos irmãos que estão com os nomes postados em nosso grupo de estudos, grupo de cura, que atravessam dificuldades e necessitam do seu auxílio para superar todas essas dificuldades. Que eles possam receber esta luz e esta energia neste momento, abençoando-os e iluminando. Que a paz de Jesus esteja entre todos nós, que possamos trazer para os nossos lares essa luz maravilhosa, a deixar os nossos caminhos claros, sem nenhuma sombra, que possamos trilhar dentro do amor, da justiça e caridade que Jesus tanto pede para nós. Que possamos superar todas essas nossas dificuldades na nossa passagem, né? Por aqui, que aqui nós sabemos é a nossa escola, é a nossa faculdade para a vida após do outro lado, né? A vida após a nossa passagem, não é verdade? Lá nós estaremos desfrutando do grande amor que Jesus tem por nós. Vamos construir tudo isso com fé e perseverança.
Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Que Ele nos fortaleça e nos traga a paz e a felicidade em nossos corações. Muito bem. Em agradecimento a este momento maravilhoso que tivemos nesta noite, agradecendo a Jesus, gostaríamos de dirigir a Ele a prece de Cáritas, ao nosso querido Deus Pai. E essa prece de Cáritas pediria a Teresa. Teresa, você pode fazer, por favor? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Senhor, a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito bom. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã, né?